evangelismo diferente. A Bíblia diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A palavra de Deus ensina a pregar a tempo e fora de tempo, ensinar, a compartilhar a fé. Agora, todas as formas de evangelismo são louváveis, são lícitas. Por exemplo, a história nos fala de um homem chamado Hudson Taylor. Este homem, na China, ele começa a pregar na China com outros missionários europeus, mas o evangelho não crescia. De repente, este missionário, ele deixa o cabelo crescer, faz uma trança, não é? Se veste como um chinês e entra pelo interior da China pregando o evangelho. Será que isso está certo? Pregação de evangelho com dança, pregação de evangelho com bonés, pregação de evangelho com esporte. Sobre isso nós vamos falar na noite de hoje. E para compartilhar comigo, eu quero convidar o pastor da Bíblia na Quebrada, pastor Edson Heredino, que é pastor da Assembleia de Deus Missões Urbanas de São Mateus. Ele é bacharel em teologia pela Faculdade de Betel, aluno da Faculdade Teológica Bethesda, e fez o curso de Defesa da Fé, ele é capelão evangélico, atuando na Fundação Casa, fundador do projeto Bíblia na Quebrada e professor da Faculdade de Betel. Pastor Edson, boa noite, tudo bem? Graça e paz, pastor Roberto Cruvinel, boa noite. Ô pastor, você já deu sua saudação, mas vem cá, pensei que o senhor vinha de paletó e gravata, o senhor está aqui dizendo que você é pastor da Assembleia de Deus, e esse chapéuzinho ali, hein? Exatamente, o senhor já denunciou aí, que evangeliza através do boné. É uma na quebrada. Na quebrada. Boné, aliás, eu quero agradecer, porque foi me presenteado esse boné, a Bíblia na Quebrada. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso daí, né? Se você sofre preconceito, se não sofre, se tem apoio. Mas comigo também, agora presta atenção, hein, gente? Um pastor, amigo meu, homem de Deus, que é empresário, pastor Roque, ele é empresário e é o líder da Anjos de Aço Church. Pastor Roque, pode entrar agora, colocar para mim na tela o pastor Roque, da Anjos de Aço Church. Pastor Roque, vamos lá, Marcela. Isso, olha aí, o pessoal já se espantou. Pastor Roque, boa noite, a paz do Senhor. Está sem áudio, pastor Roque. Sim, pode falar. É uma honra participar do programa junto com o pastor, com os pastores. Creio que será uma bênção, um crescimento do conhecimento da palavra de Deus sobre as nossas vidas e sobre todos os telespectadores que estão neste momento nos ouvindo. Amém? Tamo junto, vida eterna. Mas, irmão, você é todo tatuado. Você não acha que você é meio esquisito, não, no meio do povo de Deus, não? Você todo tatuado de preto, barbão. Que negócio é esse? Só falta dizer que é motociclista também. Pastor Cruvinel, a Bíblia fala que Deus chamou os loucos para confundir os sábios. Esta é a nossa pegada. A pegada dos anjos de aço é alcançar os inalcançáveis. E nós estamos dentro quando é esse mover, amém? Maravilha. Também comigo, e eu tenho um outro convidado, que é o presbítero Altair José dos Santos, presbítero Altair José dos Santos, mais conhecido como Mestre Chocolate, ele que é funcionário público e desde 1989 é líder da Associação de Capoeira, Nova Visão. Ele é presbítero da igreja, uma igreja presbiteriana na cidade de Santos, e desde 89 tem ensinado capoeira, formou muita gente, e ele é um evangelista. Presbítero Altair, Mestre Chocolate, a paz do Senhor. Boa noite. Graça e paz, boa noite a todos. Prazer enorme estar com os irmãos. E aí, irmão Altair, esse negócio de bater tambor,
Como é que pode isso aí, esse negócio de bater tambor e falar de Jesus? Isso, eu tive um grande conflito em 88, né? Porque assim que eu aceitei Jesus como Salvador em 88, eu falei, eu não quero mais saber de bater tambor, né? Eu batia tambor dos dois lados. Aí as coisas começaram a mudar logo depois disso e Jesus falou, não, aqui que eu quero você, falando de mim para os capoeiristas, né? Maravilha, então, olha, vamos lá, porque eu quero pedir a minha direção que coloque meus convidados, não é? Os meus 3 convidados na tela, e nós vamos começar a conversar agora. E o tema de hoje é evangelização, evangelismo diferente. Eu vou começar com o pastor Enedino, com o pastor Edson, porque ele tem um horário, né? Ele tem um compromisso e veio participar da nossa programação. Mas eu quero que o pastor Enedino me conte como é que começa esse negócio de Bíblia na quebrada. O que é da Bíblia na quebrada? É falar para traficante, comunidade carente. Como é que é esse negócio? Eu vejo que o estereótipo do irmão é diferente. O senhor não está de paletó e gravata, né? Usa chapéu. Como é que é? Fala um pouquinho desse trabalho. Muito bem, pastor Dovinel. Exatamente. A missão, a Bíblia na quebrada, é um projeto, na verdade, evangelístico, que se aproxima da comunidade, né? Se aproxima da comunidade, dá uma atenção para o pessoal da periferia, principalmente esse pessoal específico da periferia, tenta ajudar, leva o evangelho, prega a palavra de Deus, né? E as intervenções que a gente tem tido algumas oportunidades de estar presente nas principais ONGs, dando um apoio, nas principais ONGs aqui de São Mateus, e também fazendo cultos ao ar livre, né? Levando cantores de rap cristão, fazendo barulho na quebrada, assim, rap cristão, rap com pessoas vocacionadas para música e se converteram e estão fazendo agora um rap cristão com bases bíblicas, bem balizado, e a gente tem uma equipe grande. E a gente faz essas intervenções no bairro, se aproxima da comunidade. E como o senhor recebeu aí um boné novo, a gente tem uma série de bonés customizado, né, personalizado, e ele tem uma mensagem. Ele tem uma mensagem bíblica para que as pessoas venham perceber o evangelho através do boné, né? Fora esse projeto de missão urbana, que a gente o nosso ministério é caracterizado por missão urbana. Eu sou capelão evangélico. Enquadra melhor o senhor aí. Vai lá, pode falar. Positivo. Aí o que acontece? A gente tem tentado se aproximar mais do bairro, né? Muitas igrejas fecham as portas para os bairros. E tem igreja, pastor Cruvinel, que ela está na periferia, ela está no bairro, e muitas pessoas não sabem que ali é uma igreja. Porque a igreja ela não é uma igreja viva, ela não é uma igreja presente no bairro. Ela se fechou para a irmandade interna. E o externo é como se deixa correr o corpo, deixa o corpo comer lá fora. Nós estamos aqui debaixo, né? Eles para dar graça, deixa lá todo mundo lá fora lá. Eles que querem ficar lá. E aí esqueceu do evangelismo, né? Sem generalizar, é claro. Esqueceu que a igreja ela precisa ser o seu hospital, o pronto-socorro. Esqueceu de ser uma igreja que acolhe, né? Entendi. Aí, eu entendi o que o senhor quer dizer. O irmão está dizendo o seguinte, que a igreja, tem igreja na sua comunidade que deixa o couro comer lá fora, não é? Enquanto eles estão dando glória a Deus e aleluia lá dentro, né? O senhor é de uma região carente. Por exemplo, congresso para jovens, nada contra. Congresso por ciclo de oração. Hoje já tem congresso dos varões. É congresso da criança. Cadê o congresso do favelado? Cadê o congresso da periferia? Cadê o congresso para fazer essas pessoas para dentro da igreja? Então, se faz tudo em torno da irmandade,
virou uma caixinha, né? Uma caixinha ali, o pessoal acha que está salvo lá dentro, quando as pessoas lá fora precisam entrar. E um dos temas que a gente utiliza nas nossas pregações de rua é exatamente sai ao encontro dos necessitados, né? Sai para as ruas, Entendi. ainda tem lugar. Entendi. A sua igreja é na periferia, mas a do pastor Roque, que está aqui, é no Morumbi. A igreja dele é no Morumbi, não é? Só que a igreja dele é um pouco diferente. Tem motocicleta, tem o púlpito é um tambor, o relógio é uma bomba de encher pneu de motocicleta, e tem um monte de tatuado lá. Aliás, eu vou pregar lá no dia 13. Vou pregar lá no aniversário da igreja. E aí, pastor Roque, o povo não escandaliza, não fica com medo de vocês, não? Vocês estão a fim de chocar mesmo? O que está acontecendo? A paz do Senhor a todos aí novamente. Pastor Cruvinel, já quero deixar um versículo aqui que mexeu muito comigo. Está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Ele fala assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. É muito forte isso. Nós costumamos dizer que os anjos de aço é o quartel de Jesus Cristo. Ali nós se preparamos, ali nós somos discipulados, ali o Espírito Santo apacenta através da palavra os loucos, as famílias que chegam sedentas por Jesus, e após esta preparação da palavra pelo Espírito Santo, nós saímos para fora das quatro paredes para propagar o Evangelho. Eu vou dizer algo rapidinho aqui. Nós estivemos no evangelismo na Bandeirantes. Esse evangelismo, eu estava com mais ou menos uns 15 obreiros dos Anjos de Aço. Na hora que nós estávamos ministrando, nós paramos numa esquina de um prédio de 3 andares e um senhor alcoólatra veio perguntando o que a gente queria ali. Ele olhou para mim e ele lembrou de mim. Peraí, você é o pastor Roque. Você esteve aqui alguns anos atrás. Eu falei, isso mesmo. E eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? O que é aqui agora? E ele falou assim, pastor Roque, eu vou falar a verdade, aqui é um prostíbulo. E eu que tomo conta do prostíbulo. E ele começou a falar um monte de asneira, um monte de coisa que não vale a pena nós falarmos. E os obreiros que estavam ali comigo já estavam até se incomodando. Só que daí Deus me deu uma direção e eu ministrei na vida dele naquele momento. Ele era tipo o zelador do prostíbulo, estava fechado. E ali eu ministrei na vida dele. Eu falei, olha, nós não estamos aqui à toa, mas nós viemos aqui e se encontramos de novo depois de 2 anos por um propósito de Deus, porque Deus tem um propósito sobre a tua vida. E ele falou assim, pastor, mas eu sou pequeno, acho que Deus não liga para mim. Aí eu conto a história de Zaqueu para ele, que Jesus foi ter com Zaqueu. Eu começo a ministrar na vida dele, ele começa a chorar. Naquele momento nós oramos por ele e o zelador do prostíbulo aceita Jesus Cristo como o único e eterno Salvador. Essa é a direção. Na mesma noite, o presbítero Rafa, que você conhece, pastor Cruvinel, ele para numa barraca e nós saindo com as motocicletas, eu fiquei olhando, e o presbítero Rafa, que é grandão também, com a mão estendida naquela barraca, nós desligamos as motos e fomos até a barraca de um morador de rua. Era uma senhora, ela estava sentada no desenho de um triângulo, como se fosse uma cobra naja, endemoniada. E o presbítero Rafa, do lado de fora, a 1,5 metro da barraca, estende as mãos e fala assim, eu declaro que todo mal, todo demônio caia por terra agora em nome de Jesus. Ela caiu dentro da barraca. Ela foi liberta. Ela declarou Jesus como Salvador. Ali deixamos o alimento, a cesta. Ela estava com um bebê recém-nascido dentro daquela barraquinha. Então esse é o Evangelho. O Evangelho é alcançar essas vidas. Se elas não vêm até nós, nós temos que ir até elas, independente do que acham de nós, porque nem Jesus agradou a todos, e nós também não vamos agradar, mas nós vamos fazer o ide do Senhor, porque o Senhor declarou lá em Mateus capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo, ide por todos os lugares e pregai o Evangelho a todas as nações. Amém? É esta a direção que Deus nos dá.
Se deixar, o pastor Roque começa a profetizar aí. Mas e aí, mestre Chocolate? Mestre Chocolate, você vê, Deus está usando o tatuado. Deus está usando camarada na quebrada, nas vielas. Será que Deus pode usar alguém na capoeira? Capoeira, porque eu sempre ouvi que capoeira era coisa de macumbeiro. E aí, mestre, como é que é isso aí? Olha aí, ó, tem um que está na quebrada, ministrando para traficante, filho de traficante, nas biqueiras, o outro de moto, todo tatuado, quem olha assim, dá até medo, porque ele é grande. E aí, os capoeiristas? Como é esse negócio de pregar evangelho no meio da capoeira? Eu me lembrei de um detalhe agora mesmo, pastor. A primeira vez que eu fui num evento chamado Tribal Generation, eu fiquei maluco lá, porque o que tinha de motociclista lá, até eu levei uma bronca, eu chamei de motoqueiro, nós não somos motoqueiros, nós somos motociclistas, também uma bronca. Meu, que união que essa galera tem. Eu fiquei assim, maravilhado com o que eu vi lá no Tribal. E lá eu vi de todo tipo de tribo, né? Eu nunca mais fiquei sabendo do evento, fui vários anos, né? Mas não sei se continua acontecendo. Era Mas daquela missão, o Tribal Generation em Minas, né? No Triângulo Mineiro. Eu não me lembro o nome da cidade mais, rapaz. Se não faz memória, é Uberlândia. Se não me falha a memória. Uberlândia, isso. Isso. Sim, pode continuar, mestre. Fantástico lá. O senhor quer que eu te chame de mestre ou de presbítero? Para mim, tanto faz. Pode chamar de Chocolate, pode chamar de meu irmão. Fique à vontade. Então vamos lá, mestre Chocolate. Então, curiosamente, a primeira vez que eu ouvi que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida por mim, eu fiquei assim, e eu achava que eu tinha Jesus como Salvador. Aí João 1,12 quebrou minhas pernas, né? Porque eu também achava que eu era filho de Deus e ali eu vi que não era bem assim, que eu era criatura. Eu falei, como assim? Então deu um rolo na minha cabeça e se for dar o testemunho todo é bem comprido. Mas o que aconteceu em 88? Eu vi que eu não era de Jesus e descobri isso assim de uma maneira tremenda. E eu falei, mas já era da capoeira? Eu descobri dentro da capoeira porque nós estávamos numa fase de transição e o mestre na época estava fazendo muitos, inclusive sacrifícios de animais, né? E eu gostava muito de atabaque, eu gostava muito dos pontos, eu tinha aquela identidade com a capoeira e o candomblé que andavam juntos na minha vida. Então imagine como é que ficou minha cabeça em 88. Eu falei, vou ficar maluco. Mas graças a Deus, Deus propiciou assim, vários momentos de um discipulado. Eu fui discipulado por um casal fantástico. Bati a porta da casa do casal presbiteriano, falecidos os dois, né? Dino e Eunice. E batendo na porta dos dois, eu comecei a aprender a Bíblia Sagrada. E fantástico, assim, eu fumava, era uma chaminé ambulante, né? E eles compraram cinzeiros, né? Eles compraram cinzeiros. Olha. E eu fumava na sala deles lá. Eu posso fumar? Pode. Podia quase tudo. Pode fumar sim, mas para nós o que importa é você ouvir a palavra de Deus. Um mês depois de ouvir a palavra de Deus, tudo começou a mudar na minha vida. O cigarro começou que interessante, hein, gente? E as outras coisas também. E foi assim, uma mudança radical. E eu falei, chega de capoeira, chega de candomblé, chega de tudo. Eu quero Jesus. Foi quando eu entreguei minha vida para Jesus e me tornei filho de Deus. Comecei a entender o que era ser filho de Deus, o que era ser evangélico, o que era candomblé, o que era para a minha vida aquela mudança radical. E eu falei, acabou. Então, no final de 88, eu fiz essa pergunta, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Esporte eu não posso fazer mais. Futebol já não jogava mais, era ruim demais também, né? Não era a minha praia, a não ser quebrar a perna dos outros, passar por cima. Brigas era o meu prato predileto no meio da rua.
e alguma coisa eu precisava fazer de diferente, né? E eu falei, não tem mais jeito. Aí eu conheci os Atletas de Cristo, né? E o Alex Dias Ribeiro, ele me deu uma palavra Sim. assim fantástica. Alex Dias Ribeiro, na época ele era um dos responsáveis pelos atletas. Ele falou: deixa Deus usar você na sua praia. Deixa Deus usar você naquilo que você faz. Eu falei: mas como? Aí também foram vários discipulados, não só com ele, mas com o Dino e com a Eunice, e me mostraram que a palavra de Deus era a coisa mais importante que eu deveria seguir. E ela tinha que estar com muita paz dentro daquilo que Deus ia me dar para fazer. Então, no final de 88, eu comecei num coreto, assim, ensinar uma galerinha, e aquilo, assim, 2, 3 semanas explodiu. De repente, eu estava com aquela galera que estava fazendo besteira na rua, na pracinha, daqui a pouco me levaram para um quintal que era maior que o coreto, e esse quintal ficou pequeno. Em 3, 4 semanas, nós estávamos com mais de 100 alunos, e eu fui É obrigado mesmo? a alugar um espaço. Aluno de capoeira. Alunos de E o capoeira. senhor crente? Eu, Estava novo cantando em uma harpa convertido, lá. Estava lá. pleno. Por que duvidar sobre as ondas do mar com o berimbau na mão? Inicialmente foi exatamente isso. Exatamente Bom, você isso. vai falar sobre isso daqui a pouco, porque Glória. o pastor Edson, ele precisa sair daqui em 6 minutos. Pastor Edson, me diga uma coisa, porque no segundo bloco eu quero perguntar para o pastor Roque o que levou o pastor Roque a abrir a Anjos de Aço, porque quando eu conheci o pastor Roque não existia Anjos de Aço. Não é? O que levou ele a fazer esse trabalho com motociclistas e um pouco do trabalho social. E depois perguntar para o pastor, para o presbítero Altair, para o mestre Chocolate, a questão do preconceito, que se houve preconceito na igreja e tal, tá? Com relação, e os frutos que tem dado isso. Vamos lá. Pastor Edson, e aí? O que te levou? Sair de dentro da igreja, não é? Glorificando a Deus, para poder trabalhar nas vielas de uma comunidade. Eu vi uma frase que diz o seguinte, agora me fugiu o nome do autor, mas eu lembro da frase que diz assim: eu não tive um chamado, eu vi e obedeci. Então, Pastor, eu acho que o senhor está segurando o seu celular na mão, né? Eu acho que o senhor deve estar com o dedo em cima do microfone. Eu acho. Vamos lá, pode falar. Então, eu vi e obedeci, né? Um profeta na Bíblia, chamado Amós, ele disse o seguinte: eu não era profeta, mas o Senhor me chamou para profetizar. Então, obedecendo o ídolo do Senhor, cumprindo a palavra de Deus, né? Porque o ID é para todos, o ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? E eu também percebi que tanto o mestre Chocolate, eu não consegui ouvir aqui o pastor Otto, mas eu acredito que também deve ter um grande testemunho. Eu também tenho um grande testemunho. Deus me resgatou do último estágio da dependência química, a partir do crime organizado, né? Era dos gaviões da Fiel do Corinthians, e pichador de rua. O pichador de rua, um dos piores pichadores de rua da Zona Leste de São Paulo, daqui no prédio, vindo nas casas. Arrisquei vários anos da minha vida nas madrugadas de São Paulo. E aí, Deus me resgatou, assim como também o mestre Chocolate falou aí, que Deus tinha o tirado para pregar para esse povo, Deus também fez a mesma coisa comigo. Porque agora também eu tenho sido usado no meio onde eu vivia, né? E Deus tem feito uma grande obra através desses projetos que nós estamos apresentando para vocês hoje aí. O projeto da Bíblia na Quebrada. Então, mais ou menos assim, né? Desde já, eu quero sugerir aqui o evangelismo
Diferente, parte 2, para que a gente venha continuar, né, falando desses evangelismos incríveis, né, tanto do pastor Roque como do mestre Chocolate. E eu sei que o senhor é um evangelista nato, é um apaixonado por missões, por evangelismo. Quero parabenizar pela iniciativa e pelo tema, porque desperta, né, no coração dos ouvintes, telespectadores, esse trabalho tão importante da igreja, né? Bom, pastor, eu sei que o senhor precisa se retirar agora. Quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho Bíblia na Quebrada, como faz? Vai lá no Instagram, no Facebook, né? Estamos também no TikTok, no YouTube. Edson Enedino, a Bíblia na Quebrada. Lá tem como você entrar em contato para adquirir camiseta, boné. Acabamos de lançar a Bíblia na Quebrada. Acabamos de lançar pela Sociedade Bíblica no Brasil, na tradução Nova Almeida atualizada, a Bíblia na Quebrada em quatro capas maravilhosas, que a pessoa, quando vê, ela se identifica, o periférico, ele se vê ali naquele projeto. E, pasmem os senhores, nós temos tido apoio muito mais de pessoas de fora da igreja do que de dentro. Então, quer dizer, o projeto tem alcançado várias pessoas, dois umbandistas foram lá comprar camiseta, pessoas, dependentes químicos, que gostam de rap. Eu estou para ir em São Mateus, talvez na próxima semana ou na outra, visitar uma academia de capoeira. Eu vou te procurar por lá, viu, irmão? Tá bom? Então, acompanhar o senhor nessa missão. Pastor Edson Enedino, Bíblia na Quebrada. Tá bom? Procura aí, pessoal, nas redes sociais. Pode falar, pastor. Muito obrigado. Pastor Roque, satisfação total. Siga em frente, meu irmão. Mestre Chocolate, parabéns pelo trabalho, pela coragem, pela ousadia. Pastor Provinel, o senhor, eu tiro meu chapéu, hein? O senhor está de parabéns aí. A produção do programa, parabéns também pelo belo programa aí que apresentou. Fica com Deus aí. Eu espero o Evangelismo Diferente, parte 2, hein? Isso! Deus abençoe. Eu quero... Abre comigo, eu vou voltar com os meus dois convidados. Fica comigo, aqui, ó. Deixa eu te falar. E aí? Você que está me assistindo, tem evangelizado? Eu ouço muita gente dizer que não pode evangelizar com rap, não pode evangelizar com... Será que Jesus diria assim, ó, diga aos meus manos, eu e minha goma serviremos ao Senhor? Alguém chegaria assim, ó, eu e minha goma serviremos ao Senhor? Ou alguém diria, convida Jesus para entrar na sua volta ao mundo? Volta agora com meus dois convidados, vamos lá. Meus dois convidados. Eu quero dizer o seguinte, cadê o mestre Chocolate? Saiu o mestre Chocolate, chama ele de novo, por favor, direção. O Chocolate saiu, só Jeová, mas me ajuda aqui, eu vou falar aqui com o pastor Roque. Pastor Roque, o que levou a abrir a Anjos de Aço? Glória a Deus. O pastor Cruvinel, deixa eu dizer algo antes, é que o pastor Edson saiu ali. Eu não conheço ele, mas eu acho que ele vai rever essa gravação. Eu vou dizer uma coisa, na hora que ele estava ministrando, Deus me mostrou o Espírito Santo tratando do sangue dele. O sangue dele tem estado um pouco grosso, e ali o Senhor tratava do sangue dele e fazia como se fosse uma regulagem mesmo nesta área na vida dele. E eu não conheço ele, mas o diabo ia usar um camarada para dar uma facada nele. Ou usou, eu via nitidamente ele sendo atacado por um endemoniado. Né? E eu via Deus dando esse grande livramento para ele. Eu via também ele numa grande praça, e esse mover rolando solto. Ele acha que ele já viu as coisas de Deus, mas Deus vai derramar um grande avivamento ainda no ministério dele. É um grande avivamento do Senhor.
Em nome de Também, e aí, Jesus. mas e aí? Mas ó, muita gente diz que esse negócio de motociclista, pessoal que curte rock, é tudo satanista. Como é que é? Aliás, gente, tem muita gente que não conhece o motoclube. O pessoal vai e olha, minha filha participou de motoclube, tinha colete e tudo. E o pessoal olha assim, o pessoal barbudo, cara fechada, mas lá no motoclube geralmente é, e mesmo motoclube secular, do mundo mesmo. O povo é muito família, né, Pastor Roque? Muito São família, muito social, né? demais, demais, pastor Cruvinel, porque o maior propósito do motoclube, que nós temos visto, como você disse, o circular principalmente, eles fazem um trabalho social espetacular. O propósito deles social, todo motoclube tem a área social. Na área social, que é de ajuda ao próximo, meu Deus do céu, é triste eu falar isso, mas fazem um trabalho melhor que muita igreja. Essa é a É verdade. verdade. Eu já queria também dar uma boa noite para os motoclubes que estiveram comigo ontem na frente do IANSP. Nós estivemos na frente do IANSP por uma causa de uma criança chamada Enoque. O IANSP não quer colocar a internação da criança. O pai se amarrou num poste ontem com corrente. O Gustavo Arnone, você conheceu ele, um todo tatuado do nosso ministério, ele se acorrentou lá. Nós estivemos lá com os motoclubes Águias de Cristo, Sim. Esquadrão de Cristo, Águias de Cristo, estivemos com Wesleyanos nas estradas, estivemos com Rota 316, com o Motoclube Atos. Foi tremendo o que Deus fez lá ontem. Levantamos as faixas, os banners, paramos na frente do IANSP e hoje já tivemos resultado que estão já para fazer exames pela criança, coisa que não estava acontecendo. A Record filmou ao vivo isso ontem, às 10 horas da manhã, e nós vamos para cima, porque a igreja, o motoclube cristão, o propósito dele nas ruas é realmente propagar a verdade, propagar a ajuda. A Bíblia fala que Jesus declarou: se você cuidar dos pequeninos, você estará cuidando de mim mesmo. Então nós temos que ter esse trabalho, né? E nós temos visto isso no nosso meio A acontecendo. questão proativa, né, irmão? É proativo. Eu vejo o trabalho, todos os motoclubes que você falou são motoclubes evangélicos, né? Aliás, mostra essa caneca aí, mostra a caneca, mostra a caneca. Mostra a caneca. É uma caveira, irmão. Eu tenho duas canecas dessa que eu ganhei. Essa aqui eu ganhei da obreira Vanida do nosso ministério. Ela falou: pastor, vê essa É, caneca. Eu falei: essa aqui, obrigado. eu tenho duas dessas daí que vocês me deram lá. Mas legal. E aí, ô, mestre Chocolate, me diz uma coisa. O senhor começa o trabalho, depois eu volto com o pastor Roque de novo. Você começa o trabalho evangelizando, e aí começa a ter os conflitos. O que, que eu vou cantar, o que, que eu não vou cantar. E as pessoas começaram a se converter ou era só de fachada? Olha, curiosamente, eu abria a boca e falava do amor de Deus. Eu sempre falo do amor de Deus, principalmente quando é para falar de Jesus, que me salvou, me tirou lá do mundo perdido que eu estava. Eu falo com muito carinho, realmente. E os pais dos adolescentes na época, que hoje tem vários são adultos, já tem gente que é pai, avô, já tem tudo. Eu sou avô de um monte aí, sou pai de um monte. E quando falava de Jesus para eles, o carinho que eles ouviam falar, o jeito de falar, eles abraçavam rapidamente. Então eu fui abrindo, né, os horizontes assim de uma maneira fantástica, porque o Espírito Santo abria a boca, você falava três palavras, o Espírito Santo já estava ali, era o tempo para aquela galera se converter. Infelizmente vários já morreram, vários que não se endireitaram foram, só Deus sabe para onde, né? Mas curiosamente você abria a boca e o amor de Deus envolvia aquela turminha de um jeito fantástico. Daqui a pouco nós estávamos entrando nos lares e começamos a fazer trabalho social também. E tinha uma galera, a igreja presbiteriana na época era muito tradicional. Então nós chegamos num templo
que eles olharam capoeira dentro da igreja presbiteriana, independente de Getsemane. Então foi um lance assim tremendo mesmo. E algumas pessoas se ajuntaram, né, e começaram a auxiliar, que era novidade, né? Então a mocidade ficou um lance assim tremendo. Era barulho para tudo quanto é lugar e onde nós íamos caía gente endemoniada para um lado, para o outro. E a palavra de Deus começou sendo pregada dessa maneira. Daqui a pouco a academia lotada de gente e o amor de Deus sendo falado. E naquela época, você falou da música, eu me lembro que eu comecei, né? Só um pouquinho. Só para constar aqui, para quem não sabe, muita gente me segue aqui nos programas, tanto aqui na Netfé quanto na Musical. Quarta-feira estou na televisão. Eu sou mestre de capoeira. Sou mestre, tenho 41 anos de capoeira. E sou filho da Nova Visão também, porque minha graduação de mestre, tive a honra de pegar lá em Santos, debaixo da autoridade desse jovem, viu, pastor Roque? Foi debaixo da autoridade desse jovem mestre de capoeira aí, que eu recebi a minha graduação de mestre de capoeira, já há 2 anos atrás, e passou na televisão, em rede nacional, não é? O vídeo de eu jogando capoeira ali. Então, sou muito grato pela vida dele. Hoje ele tem alunos nos Estados Unidos, mestres nos Estados Unidos, pessoal trabalhando com a Jocum, para não esquecer, o pessoal trabalhando com a Jocum, pessoal trabalhando lá na divisa, que estava na divisa do Canadá, e gente que teve profissão por causa desse moço chamado Altair, que é o mestre Chocolate, que tem profissão hoje, não é? Além de uma profissão. Se não estudou outra coisa na vida, Deus deu graça de usar o Altair para dar uma profissão, e eu estou mestre. Inclusive, o meu cordão branco, meu cordão de mestre de capoeira, que está aqui, foi recebido nessa casa. Eu tenho 2 mestres, mestre Siriema e mestre Chocolate. Ponto, mestre. Pode continuar falando, só para fazer essa homenagem ao senhor aqui. O privilégio foi e é nosso, né? Privilégio muito grande. Então, eu me lembro das confusões, né, que eu comecei a ter por causa da musicalidade. Então, comecei a ser bombardeado pelos crentes. Na época, um dos meus maiores inimigos eram os assembleanos. E hoje, a igreja que eu mais prego hoje é a Assembleia de Deus. Eu já fui pregar em várias Assembleias de Deus, mas naquela época era terrível, preconceito, pedras para todos os lugares lá. Eu fui bastante calejado, porque eram pedras tanto dos capoeiristas, que no ver deles eu estava mudando tudo, e eu comecei a pegar o berimbau e levar corinhos. Aí o que aconteceu? No espaço que eu tinham muitos alunos, e eu comecei radical, cada vez mais radical, novo convertido, né? Neófito total ali, e eu muito radical. O amor, o zelo era maior do que minha fé, era maior do que aquilo que eu devia fazer. Então eu dei uma canalizada no zelo ali de tal maneira que eu comecei a perder um monte de alunos por causa do radicalismo. Então não podia isso, não podia aquilo. Aí vieram, né, as listas do não pode. E ali ninguém mais cantava capoeira e eu comecei a perder um monte de alunos. Foi quando me falaram que eu não deveria ser tão radical, que eu deveria aprender com Jesus, que andava em todos os lugares sem preconceito. Aquilo para mim foi uma lição tão grande. Aí eu comecei realmente, então aqui, a partir de hoje, é uma academia de capoeira, uma associação de capoeira chamada Nova Visão. E a minha fé vai fazer diferença entre todos vocês, aqueles que quiserem aceitar Jesus. Aí nós começamos a fazer reuniões separadas, né? Então, toda quarta-feira nós tínhamos reunião depois da aula, ninguém era obrigado a ficar. Então, a capoeira terminava, vai começar a reunião dos capoeiristas agora. Aí um subia, outro não, aí eu olhava como é que era. Então, naquela época, houve um boom enorme, muita gente se converteu.
a gente começou a ir para a rua, evangelizar na rua. Aí foi quando a igreja abriu as portas, né, em 89 também para a gente começou a dar aula. Em 90, a igreja abriu as portas e começamos a dar aula na igreja também. Estou lá até hoje, né, no salão da igreja. Mas alguns irmãos olhavam e falavam. Me lembro de esses dias mesmo eu fui fazer um serviço para ela, a irmãzinha diaconisa. Ó, eu amo muito a sua vida, mas por causa da capoeira eu preferia que você estivesse muito longe daqui. Então, eu não gosto desse negócio de macumba, de capoeira e tal. Ela foi só um detalhe, mas ela falou na minha cara. Muitos não falavam. Você sabe, pastor Roque, o que é macumba? Você sabe, pastor Roque? Macumba é um instrumento musical. É uma espécie de um reco-reco. Então, todo que toca reco-reco é macumbeiro. Então, as pessoas não entendem, né? Por exemplo, eu vou compartilhar com vocês dois, viu, mestre? O que mudou? Eu me afastei da capoeira, fiquei anos afastados, e um dia eu sonhava com o meu mestre, porque eu amava, fui vice-campeão paulista de capoeira. E aí um dia eu li um livro chamado Por Esta Cruz Te Matarei, de um missionário que entrou numa floresta para pregar o evangelho a uma aldeia de índios que nunca tiveram contato com branco. E ele quase morreu por causa disso. E ele sabe quantos índios ele ganhou para Cristo? Sabe quantos? Só um. E um dia ele viu um índio subir numas redes, porque havia lá um ritual que eles ficavam nas redes cantando, parecia que estava em transe, contando história. E esse único índio subiu numa rede dessa no meio de todo mundo e começou a falar de Jesus, no estilo deles. E aí ele falou que se sentiu mal. Mas ele se sentiu mal, o missionário, por causa da forma que ele via. Como alguém se sente mal quando vê o pastor Roque com essa tatuagem. Pastor Roque canta um hino, mestre, que é um hino sobre Ezequiel, lá da igreja dele. Eu sou apaixonado pelo hino do Vale de Ossos Secos. Não é isso? O hino nem sei se está no YouTube, se tiver, depois ele fala. E é um hino cantado na pegada de rock mesmo. E é uma mensagem, porque é aí que eu quero perguntar, mestre, e depois o pastor Roque fala. Nós cantamos hino, músicas de capoeira, né? O senhor já me viu cantar, inclusive. Eu digo que muda a ferramenta, mas não muda a mensagem. E aí? Porque em 3 eventos nossos, mais de 100 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Mais de 100. Tem igreja que 1 ano não aceita isso. E aí, mestre? E o pastor Roque depois comenta. A gente faz isso com muita clareza, porque hoje a gente entende que a capoeira é um instrumento tremendo para você falar do amor de Deus. Eu sempre chamo a capoeira do nosso ônibus. O motorista é Jesus que vai levar a gente para onde ele quiser. E nós vamos encher o ônibus de capoeiristas e sair falando do amor de Deus por aí. E o que surpreende realmente, que hoje a gente aprendeu a cantar músicas de capoeira, né, sem falar da fé, daquilo que muitos falam através da musicalidade da capoeira. Muitas vezes nós somos criticados por sermos evangélicos, mas o capoeirista ele tem religião. A maioria, uma grande parte, caminha pelo candomblé, pela umbanda e outras religiões também. Mas a gente aprendeu a cantar músicas tradicionais da capoeira, que não vão mexer, não vão denegrir de forma alguma com a nossa fé. Outras músicas eu já não canto, né? Porque eu sei que vai mexer com o balanço. Eu me lembro uma época até mexia com a minha cabeça, porque eu vim de lá realmente e eu vinha com o barulho do atabaque nas mãos e no coração também, porque eu gostava realmente. Então, hoje faz uma grande diferença a musicalidade da capoeira, né? Tradição da capoeira. Isso não mexe com a fé da gente de forma alguma. Entendeu? Maravilha, maravilha. Pastor Roque, estou vendo o senhor com uma tatuagem aí.
no seu braço direito, que é uma tatuagem do Calvário. Não é? É o Calvário, estou vendo aí, ó, o Calvário. Aí. E muita gente te pergunta, né? É uma forma de evangelizar isso daí, ô pastor Roque? Como é que é? Na verdade, é uma história, né? Eu creio que é uma história que marca muito a gente. Eu não uso isso, eu não uso as tatuagens para evangelizar. Que graças a Deus, eu recebi de Deus uma autoridade mesmo, do Espírito Santo e o discernimento de como evangelizar as pessoas. Tem pessoas que usam uma tatuagem para evangelizar, não acho errado. Não é o meu caso, né? Mas as tatuagens para mim têm um significado. Tipo os ossos secos, né? O vale, eu tenho o vale dos ossos secos no braço, né? Na parte de baixo. Os motociclistas vindo por cima, né? Que é o nosso trabalho, resgatando as pessoas que estão mortas espiritualmente. Então, elas têm algum significado. Tem os anjos de aço, aqui na parte de trás também, né? Aqui no cotovelo eu tenho Tamo Junto, né? Que a gente tem esse lema nos anjos de aço, Tamo Junto. E realmente é uma família, nós estamos juntos de verdade. Então, eu não vejo. Eu até participei de um debate no Vejam Só, referente à tatuagem e piercing. Eu coloquei meus pontos bíblicos lá, aonde não haveria um texto que condenasse, né? Alguns acham que sim, outros acham que não, mas eu costumo dizer que... Levítico 19 e 28 não tem nada a ver com tatuagem, viu, pessoal? Levítico 19 e 28 é uma questão religiosa. Continua. Eu falei isso lá, pastor, né? Então eu falei isso, e aí acabei entrando numa concordância também com os pastores, mas foi benção. O importante que eu costumo sempre declarar é o seguinte: toda a sua forma de evangelismo, de evangelizar, às vezes você não vê o resultado na hora, mas tem que ter resultado, né? Às vezes nós vemos o modismo dentro da igreja. Às vezes a pessoa quer fazer uma igreja diferente. A nossa igreja, o nosso ministério foi um dos primeiros ministérios a ter o teto da igreja preto, e isso virou uma onda, né? Agora, nós fizemos o teto preto da igreja porque tinha um monte de encanamento. A gente não queria gastar muito com a reforma e os encanamentos eram branco do prédio. A gente falou, vamos pintar tudo de preto que vai sumir tudo. E aí sumiu tudo. E eu acredito que vários ministérios até se espelharam nos anjos de aço para fazer o teto preto. Mas era porque o encanamento aparecia. Se não fosse isso, não seria preto o teto. Então é muito louco essas direções, né? E nós estamos num garage, porque a visão que Deus deu referente aos anjos de aço, na verdade, eu nunca fui assim, mesmo crendo no mover do Espírito Santo, eu nunca fui muito bitolado na questão de falar, poxa, eu vi os irmãos falando que ia para Israel, voltava, não, há algo diferente, há algo sobrenatural. A primeira vez que eu fui para Israel foi em 2013, e foi quando nós voltamos de lá que Deus entregou o ministério Anjos de Aço. E realmente eu fui lá, mas eu fui não cético, mas eu fui atento a conhecer as passagens por onde Jesus andou, que eu queria agregar na ministração quando eu estivesse pregando aqueles lugares marcantes que eu estaria passando. Foi para isso que eu fui. Mas eu creio que Jesus viu meu coração e ele me pegou lá. Ele me pegou realmente, eu voltei de lá, com essa direção. Até então não havia acontecido nada referente aos anjos de aço. Eu estava orando para ver qual era o segmento do meu ministério que Deus iria fazer. Como o pastor disse, eu só pregava de terno, camisa, gravata, eu só subia no altar assim. E quando eu fui para Israel, um profeta de Deus ele foi usado. Ele falou, pastor Roque, você vai voltar com um ministério novo. Eu olhei aquilo, na verdade, Cruvinel, eu não acreditei. Eu falei, ministério novo, a gente já viu tanta coisa, ministério, mas amém, né? Amém, vamos ter misericórdia do nosso irmãozinho. Que nada, ele estava sendo usadíssimo na mão de Deus. Na hora que nós voltamos de lá, o Senhor me lançou no meio dos motociclistas não cristãos, motociclistas do mundo. Eu comecei a ministrar, a pregar na Harley Davidson, a pregar em oficinas, e ali eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E o Senhor, o Espírito Santo falou comigo, esse é o tempo, eu vou te chamar para ministrar novamente no meio dessa galera da onde eu te arranquei. E aí foi onde começou tudo. Em 2014, por isso que o nosso aniversário é em fevereiro, porque 11 de fevereiro de 2014 foi a primeira reunião dos Anjos de Aço como ministério
evangelístico. Um ministério evangelístico. E aí nós fomos indo, caminhando, e o Senhor foi agregando e dando as direções que ele tinha para com o ministério. E nós estamos nessa pegada. Para ter uma ideia, pastor Cruvinel, tem uma palavra que eu gosto muito, que está em Salmo 105:1, fala assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Olha que tremendo, pastor. O nosso motoclube, o Águias de Cristo, esteve em 2017 numa cidade na Bahia, chamada Iguaí. Eu fui com eles, eu passei por... Isso, nós passamos... Legal, valeu. Nós passamos por Bahia, Pernambuco, Ceará. Eu nem fazia parte do motoclube ainda, mas eu andava com eles. E aí nós fomos pregando, ganhando almas para o Senhor, pregamos para tribos indígenas, que pessoas se converteram em nome de Jesus. A cacique era da Assembleia. Eu vi o nosso irmão aí da capoeira falando, o pastor, eu achei mó barato, porque a cacique era da Assembleia. E os índios não se convertiam por causa da religiosidade. E eu cheguei embaixo de uma árvore de fruta e eu comecei a pregar: galera, é o seguinte, Jesus não faz acepção de pessoas, ele chegou aqui porque é o tempo dele ganhar você, é o tempo que as coisas acontecerem sobre a tua vida, e é uma oração, não interessa a tua religião, que você crê, o que não aconteceu até agora, você vai fazer essa oração comigo em nome de Jesus. Quem quer aceitar o Senhor como Salvador, porque ele não faz acepção de pessoas, olha para mim, ele me aceitou, ele vai te aceitar também. E ali mais de 12 índios aceitaram Jesus como Salvador, e a cacique ficou em pânico, porque ela viu: mano, Deus mandou esse louco lá de São Paulo, e ali aquela galera aceitou a Cristo. Eu imagino o que aconteceu depois, né? Mas amém. E quando nós voltamos embora para São Paulo, eu tive que vir para a frente por causa do trabalho, mas o nosso motoclube foi para Iguaí, para essa cidade. Olha isso, pastor Cruvinel. Em Iguaí, dava 6 horas da tarde, os pais colocavam as crianças do lado de fora e fechavam a porta. Por que eles colocavam as crianças do lado de fora? Para se prostituir por 2, 3, 4 reais. Na hora que o motoclube Águias de Cristo parou naquele lugar, fizeram um louvorzão, como diz aqui em Salmo: louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Na hora que eles iam louvar ao Senhor e invocar o nome do Senhor, os demônios manifestaram nas crianças. As crianças começaram a ser libertas em nome de Jesus. E eles continuaram adorando, louvando, pregando. Durante o período de 3 anos, a potestade, os principados que agiam naquele lugar, caíram por terra. Hoje a história é outra. O nosso motoclube, agora, esse mês, faz uma semana, eles chegaram, se eu não me engano, na segunda-feira. Eles acabaram de chegar de Iguaí de novo, foram com uma carreta para lá, de doações, levantaram em 10 dias essas doações e atenderam aquele povo. Então, eu acho isso tremendo, é tremendo. Foi quebrado o mal, caiu por terra toda ação maligna, e não somente pelo poder de Deus, mas ajudando com o pão, com o que é necessário sobre a vida daquele povo também, e várias almas se entregando a Jesus Cristo. Então esse é o evangelho, o evangelismo é isso. Então, às vezes as pessoas, pastor Cruvinel, estão dentro da igreja e falam assim: eu vejo vários casos, pessoas que me ligam, pessoas que eu oro, de outros ministérios: pastor, eu estou com depressão, pastor, a minha vida está travada, eu não sinto mais aquele desejo igual eu sentia no primeiro amor. Sabe o que está faltando, pastor Cruvinel? Serviço. Está faltando essas pessoas saírem para fora e pregar o evangelho, está faltando elas terem experiências com o Senhor, está faltando elas verem que na vida delas tem autoridade, aonde o diabo está tentando colocar elas numa caverna, mas Jesus está mandando dizer para elas: vai para fora, come desse pão na brasa, igual fez com o profeta Elias, toma dessa água da botija. Você vai sair dessa depressão, você vai sair desse momento que você vive deprimido, você vai sair desse momento que você está aí desanimado, não quer sair do quarto.
come da minha palavra, se alimenta do meu espírito e abre a tua boca que você vai ver o que eu vou fazer. A Bíblia fala que em Ezequiel, capítulo 2, o Senhor falou, Ezequiel, coloca-te de pé, aleluia, coloca-te de pé porque eu vou falar contigo. Esse é o próximo hino dos anjos de aço. Deus já me deu a letra. Ezequiel, coloca-te de pé porque eu vou falar contigo. O povo, a geração, a nação eleita desse tempo, eles têm que se colocarem de pé, porque Deus quer falar, quer operar, quer resgatar, quer fazer obras maravilhosas através dessas vidas, e basta apenas um posicionamento para Deus agir. O Espírito Santo, ele quer agir. Nós temos que dar lugar em nome do Senhor. Amém, pastor? Meu Deus, eu estou sentindo Deus. Eu estou sentindo Deus aqui. Para quem não conhecia o pastor Roque não é normal. Que se ele fosse normal, estaria comendo pipoca e descansando. Amém. Não é? Tem gente que diz que a gente é tudo louco, irmãos. Mas assim, vamos falar sério. A Bíblia diz que a pregação do Evangelho não é, mestre Chocolate? A pregação do Evangelho é loucura para o mundo, mas para nós é manifestação do poder de Deus. Não é? Eu vou fazer o seguinte, pastor Roque, nós estamos terminando, nós temos 5 minutos de programa só. Então, eu vou pedir agora a Marcela, minha diretora hoje, o seguinte, ó, nós não pode passar do tempo, tá, pastor Roque? Tá bom? Tá bom, pastor, mestre Chocolate? É 2 minutos, só tela para vocês falarem sobre esse tema, evangelismo diferente, não é? Porque a questão é, a ferramenta não muda. Deixa eu falar, pessoal, se Deus quisesse todo mundo igual, ele abria uma fábrica com linha de produção. Fábrica com linha de produção. E nós temos irmãos pregando entre motoclubes que você não chegaria. Entre capoeiristas que você não chega nem perto. Tem mestres respeitadíssimos, um dos maiores mestres angoleiros, aliás, um dos maiores mestres angoleiros do Brasil, que já partiu para o Senhor, era crente, que era mestre João Pequeno. Crente, partiu, ele disse que ia jogar capoeira lá no céu. Crente em Jesus. Bom, tema, evangelismo diferente. E aí, vamos fazer? Tema, Marcela, abre tela para pastor Roque. 2 minutos para pastor Roque. Vamos lá. Amém. Evangelização. Qual é o foco do evangelismo? Só tem um foco, Jesus Cristo. Levar Jesus Cristo para as vidas, almas que não o conhecem. Eu quero deixar esse versículo, Atos, capítulo 13, versículo 47. Pois assim o Senhor ordenou, eu fiz de vocês luz para os gentios, para que vocês levem a salvação até os confins da terra. Eu quero dizer para todos os ouvintes, todos que estão nos assistindo, que o evangelismo ele não tem parada, o evangelismo não tem um certo momento, não tem barreiras. O evangelismo ele excede todas as barreiras, todos os confins da terra, norte, sul, leste, oeste. Eu quero declarar esta palavra de fé sobre a tua vida, pela fé que Cristo declarou sobre nós, porque ele teve, ele creu na minha vida, ele creu que através de você coisas tremendas aconteceriam. Coloca o teu ministério em prática. Pega o tempo, tudo que você recebe no teu ministério, na sua igreja, da palavra do Espírito Santo, do discipulado, do apacentamento que você recebe no seu ministério, vá para as ruas e propague ao Senhor. Mas, pastor, eu preciso de uma direção. A Bíblia diz em Êxodo que a nuvem direcionava o povo no deserto. Deus já te deu a direção, começa a dar o primeiro passo, que toda a direção virá do Senhor. A Bíblia também fala que lá no deserto, em Êxodo, o que acontecia? A coluna de fogo vinha para quê? Para protegê-los, para guardá-los. Deus ele tem te guardado, ele tem te protegido no meio de toda essa pandemia, de tudo que tem acontecido. Não se acovarde, não tema, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Você foi chamado na terra, nós somos extraterrestres, nós não somos dessa terra, nós estamos aqui de passagem. Então, o tempo que você estiver aqui, faça o que Jesus te chamou para fazer. Pregue o evangelho em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Anjos de aço, vida eterna. Maravilha!
Pastor Roque, quem quiser conhecer Anjos de Aço, no Instagram, como é que está? Anjos de Aço Church, @Anjos de Aço Church, é isso? Isso, @Anjos de Aço Church. Estamos no Facebook também, Anjos de Aço Church e Anjos de Aço Rock. Domingo nós temos um culto tremendo. O nosso ministério fica no Morumbi, na rua Antônio Ágio, número 443, atrás do Habib's, da Giovanni Bron, que é bem conhecida a região. Entra lá, você recebe o endereço e vai dar uns glória a Deus e uns aleluia conosco lá, e o pau vai quebrar para o lado do diabo em nome de Jesus. E quem quiser me conhecer, só estará no dia 13, às 17 horas, que eu vou pregar. Eu vou estar sem gravata, calça jeans, sem gravata. Eu quero um colete. Me arruma um colete, irmão Roque. Eu tenho que arrumar uma Harley Davidson. Entrar no Águias, né? E passar pelo batismo, né? Para arrumar um colete, né? Tá bom. Vamos lá. Temos acepção de pessoas. Pode colar com qualquer motocicleta que está valendo. Mas eu preciso tirar essa carta. Vamos lá. Evangelismo Diferente, meu amigo, presbítero Altair, mestre Chocolate, meu mestre. 2 minutos para você falar do tema. Tempo. Legal. Evangelismo Diferente. Eu fui chamado por Deus para trabalhar nessa área da nossa arte, a cultura no Brasil, né, capoeira. Eu entendo que o evangelismo ele pode ser, sim, diferente como o nosso, mas ele vai além, né? Porque eu aceitei Jesus como Salvador, e as pessoas que aceitam Jesus como Salvador, elas já têm a ordem, ide por todo mundo pregando o Evangelho, indiferente do ministério que tenha, ela pessoal, ela vai falar do amor de Deus. E falar do amor de Deus é um prazer muito grande, porque a gente deve a nossa vida a Jesus Cristo. A gente tem isso como um prazer, como um privilégio realmente de sair falando do amor de Deus. Quando a gente sai com a capoeira, quando eu estou ministrando aula da capoeira, quando eu estou treinando outra modalidade também, ou aonde eu vou, em qualquer evento de capoeira, as pessoas olham para mim hoje sabendo que eu já sou de Jesus, sabendo que eu tenho uma palavra para a vida deles, e assim as coisas acontecem. Muitas vezes elas pedem oração. Eu tive vários testemunhos e tenho vários testemunhos nesse sentido, das pessoas mesmo pedirem oração em eventos e a vida delas, um chamado no WhatsApp, daí por diante. Então o evangelismo ele tem que ser, sim, pessoal, né, para alcançar o pessoal. Então que Deus abençoe e você, cada um de nós, venhamos aprender cada vez mais e tomar posse, né, da grande responsabilidade e o ide por todo mundo em nome de Jesus. Agradeço também, pastor Cruvinel, mestre Cruvinel, por esse privilégio de estarmos aqui, né, de poder compartilhar alguma coisa, de aprender, vibrar aqui com o testemunho dos irmãos. Amei o motociclista aí também. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Se chamar de motoqueiro dá ruim, viu? Eu já ia falar, rapaz. O mestre Chocolate, quem quiser informações, outras informações sobre o seu ministério, ou, às vezes, um professor que acabou de converter, parou. Muita gente me procura pedindo orientação nessa área da capoeira, muita. Não é só da teologia, não, porque as pessoas acham, como é que pode? O pastor Cruvinel é mestre de capoeira, não é? E me pede orientação. Quem quiser, o mestre de Chocolate é o capoeirista de Cristo mais antigo do mundo, que foi ligado aos atletas de Cristo, não é? Na época do João Leite, não é isso? Do goleiro, não é isso? Então, quem quiser. Tinha outros irmãos, mas estou falando como trabalho instituído, com a visão dentro do Capoeiristas de Cristo. Como a pessoa te encontra, mestre? Vamos lá. Entrar no Facebook, Instagram, é só procurar Mestre Chocolate, Altair José dos Santos ou Mestre Chocolate, andam juntos os dois nomes aí. Mas tem vários no Facebook. Né? Isso. Mas é o Chocolate de Santos, né? O verdadeiro, não genérico, verdadeiro de Santos. Não, mas faz isso não. Mas tem Nova Visão também, né?
Isso. Capoeira Nova Visão. Nova Visão, Capoeira Nova Visão. Procura Capoeira Nova Visão, Altair José dos Santos, Mestre Chocolate, Instagram, Facebook, que vai ser uma grande bênção. Quero dar um testemunho aqui. Bom, fiquem aqui que eu vou minhas considerações finais. Vamos lá, vem comigo. Nas minhas considerações finais, eu quero falar para vocês que a mensagem ela não pode mudar. O que muda é a ferramenta. Por exemplo, você pode pregar debaixo de uma árvore, você pode fazer como Jesus, subiu ao monte, sentou, lá no Evangelho de Mateus. Em Lucas, Jesus desceu do monte, pregou na planície, não é? Jesus chega na cidade de Sicar, e na beira de um poço, usa a situação para poder pregar o Evangelho. Paulo, o apóstolo, ele chega na cidade de Atenas, e que tinha mais ídolos do que pessoas. Ele não entra em juízo de valores, ele pega o altar ao Deus desconhecido e usa o altar ao Deus desconhecido para pregar o Evangelho, cita filósofos para pregar o Evangelho. Eu estive num evento com o Mestre Chocolate, um evento lá em São Paulista, e foi lá um evento, graduação dos alunos, mas em determinado momento eles estávamos orando por outros profissionais de capoeira que lá estavam. Palavra de conhecimento, palavra ministrada, testemunho dado, e a palavra lançada não volta vazia. O que não pode é ser algo antibíblico, sensual, não é? Que desonre a Deus. Mas fora isso, irmãos, não importa a ferramenta, o que importa é a mensagem do Evangelho, a mensagem que transforma, que liberta, que cura. Essa mensagem tem que chegar aos corações. Eu quero dizer a vocês que se você quiser estudar teologia comigo, preste atenção, não sei se a minha diretora consegue colocar o banner, quiser estudar teologia, aí está. Nós temos uma promoção, olha, eu tenho hoje alunos na Bélgica, Portugal, Espanha, Inglaterra, em vários estados do território brasileiro, várias cidades de São Paulo, estudando teologia comigo totalmente à distância, você não precisa nem sair da sua casa. Teologia séria, com responsabilidade, cursos livres, reconhecidos por 2 convenções das Assembleias de Deus. Vem estudar teologia comigo, me manda uma mensagem de WhatsApp no 11 967 66 5787. 11 967 66 5787, pedindo informações, e eu vou te mandar informações de como você pode ser meu aluno. Ok? Gente, ó, me segue nas minhas redes sociais, @pastor Roberto Cruvinel. @pastor Roberto Cruvinel. Estou no TikTok respondendo perguntas. No YouTube, canal do YouTube, se inscreve, assina as notificações, se inscreva e acione as notificações. No Instagram, Facebook, Pastor Roberto Cruvinel. Deixa eu falar com vocês aqui, você não pode deixar de se inscrever na Netfé. É uma plataforma de streaming com material cristão da melhor qualidade. Você vai ter palestras, entrevistas, musical, material para criança, transmissão de cultos. Olha, vai edificar a sua casa. Experimenta a Netfé. Entra lá, netfé.tv. netfé.tv, ou entra no meu Instagram, que você procura lá o link da netfé.tv, que você só clicar, você faz inscrição 14 dias gratuito, netfé.tv. Voltamos aqui, Marcelo, quero agradecer a minha diretora hoje, voltamos aqui com meus convidados, quero agradecer a minha diretora Marcela hoje, também a toda a direção da Netfé, agradecer ao meu amigo Pastor Roque, homem de Deus, né? Alegre, né, irmãos? O pessoal, ele é alegre, efusivo. Ao Mestre Chocolate eu quero te dizer que tem amigos mais chegados do que irmão, né? Sou lá da casa dele, gente boa demais. Que o Senhor abençoe todos vocês, fiquem com Cristo e até a semana que vem, se Jesus permitir. Fiquem com Deus.